Ela não sussurrou. Ela disse com um sorriso, diante dos convidados e da família toda, sabe, o melhor presente que você poderia dar para o meu casamento seria você simplesmente desaparecer. Seria um alívio para todo mundo. Meu próprio sangue me descartou como lixo. Eu só fiquei parado, tentando entender se aquilo era real. O silêncio que veio depois daquela frase foi a coisa mais barulhenta que eu já escutei na minha vida. Era o som do meu lugar no mundo sendo apagado, com uma naturalidade que doía mais que um grito. Naquele instante, parado no meio da sala de festas alugada, com o cheiro de flores caras e canapés inúteis no ar, eu não era mais o irmão dela. Eu era um problema que precisava ser removido para a foto ficar perfeita. Meu nome é Daniel, mas para minha família em Chicago, eu sempre fui só o Dani do Arizona. O que mora longe. O que escolheu seguir um caminho diferente. O ponto fora da curva. Eles são um retrato clássico do sonho americano conquistado com suor e regras. Meu pai, um gerente de banco aposentado que venera a previsibilidade. Minha mãe, a rainha das aparências do subúrbio de Naperville. Minha irmã, a perfeita Júlia, que estava prestes a se casar com o herdeiro de uma cadeia de concessionárias, o tal de Chad. E eu? Eu virei ilustrador freelance. Saí de Illinois para tentar a vida no calor do Arizona, buscando um espaço para respirar longe daquela pressão constante de ser quem eu nunca fui. O casamento da Júlia era o evento do século para eles. Tudo tinha que ser impecável, saído das páginas de uma revista. Eu voei para Chicago uma semana antes, já me preparando mentalmente para a maratona de julgamentos silenciosos. E aí, Dani, conseguiu um emprego de verdade ainda? Ilustrador, mas isso paga as contas. Quando você volta para casa e arruma uma vida séria? O estupim foi ridículo. Estávamos na tal sala de festas do hotel, no meio da reunião de última hora com a wedding planner. A questão em debate era a playlist. A Júlia queria uma banda ao vivo tocando apenas 10 estandas dos anos 50. Chad e alguns amigos dele queriam uma mistura com pop atual. Eu, num momento de tentativa genuína de contribuir, soltei, poxa, mas não rola colocar umas rock básico, algo clássico que todo mundo conhece? Tipo uns Queen, Rolling Stones, é animado, junta as gerações. A Júlia virou para mim com uma lentidão que já anunciava a tempestade. Daniel, por favor. Isso é um casamento elegante, não uma festa de formatura do ensino médio em uma garagem. A risadinha do Chad e dos amigos dele cortou o ar. Minha mãe suspirou, como se eu tivesse sugerido servir cachorro-quente. É só uma sugestão, Ju. Tentei ajudar, falei, segurando a onda. A voz saiu mais baixa do que eu queria. Ajudar. Ela deu um sorriso amargo. Você nunca ajuda. Você só atrapalha. Sua presença aqui já é complicada. Você chega com essa sua aura de artista sofrido, vive no seu mundinho, não se importa com o que é importante para a família. Olha para você. Nenhum terno direito você trouxe. Era verdade. Meu blazer era um jeans, combinava comigo. Não era a etiqueta deles. Aquilo não era sobre a playlist. Era sobre tudo. Era sobre eu ser a prova viva de que o plano perfeito deles tinha falhado em me moldar. A raiva, uma velha conhecida, começou a ferver na minha garganta. Desculpa por não ser um clone do Chad, Júlia. Desculpa por ter minhas próprias escolhas. Foi quando ela olhou em volta, para a wedding planner constrangida, para as madrinhas, para nossos pais que ficaram mudos, e soltou a bomba. Com uma voz doce, venenosa, projetada para que todos ouvissem. Sabe de uma coisa, Daniel? Talvez o melhor presente que você poderia dar para o meu casamento seria você simplesmente desaparecer. Sumir da nossa vida. Sério. Seria um alívio para todo mundo. Não ter que explicar seu estilo, suas escolhas, não ter que fingir que você se encaixa. Seria o presente perfeito. O mundo desacelerou. Eu vi a expressão da minha mãe. Não era surpresa, era um misto de vergonha e concordância. Meu pai baixou os olhos para as amostras de tecido da mesa. Ninguém disse nada. Ninguém a interrompeu. A humilhação não vinha só da minha irmã.
Vinha do silêncio cúmplice de todos. Eu só consegui ficar parado. A respiração travou. O barulho dos meus próprios pensamentos era um caos, mas meu corpo estava petrificado. Eu olhei para Júlia, esperando ver um arrependimento instantâneo, o choque pelo que tinha saído da boca dela. Mas não. Havia um brilho nos olhos dela, de alívio por ter finalmente dito o que sempre pensou. Sem uma palavra, virei as costas e saí da sala. Meus passos ecoavam no corredor luxuoso. Não corri. Caminhei com uma calma assustadora. Só quando a porta do elevador fechou, sozinho, é que o tremor começou. Não chorei. A fúria era seca, ácida. E uma pergunta martelava, mais forte que qualquer dor: eu sou realmente tão descartável assim? Passei as próximas 48 horas no meu quarto de hotel, um cubículo caro que parecia uma cela. Ignorei dezenas de ligações. A maioria da minha mãe, algumas do meu pai. Nenhuma da Júlia. As mensagens eram sempre variações do mesmo tema. Daniel, ela está estressada com o casamento, você sabe como é. Vamos resolver isso como família. Não estrague o dia da sua irmã. Em nenhum momento diziam, o que ela falou foi monstruoso. Em nenhum momento pediam desculpas por ela. A mensagem era clara, eu era o elemento desestabilizador. Eu tinha que engolir a humilhação pelo bem da harmonia familiar, pelo bem da foto perfeita. Foi aí que algo dentro de mim quebrou de vez. Não era mais tristeza. Era uma claridade fria e absoluta. Eles me mostraram meu lugar, fora. E se eu fosse embora de verdade? Não apenas do casamento, mas da vida deles. O presente perfeito que ela pediu. Comecei a fazer as contas. Minha vida no Arizona era simples, mas era minha. Meu apartamento, meus clientes, meus amigos escolhidos. Tinha cerca de $8.000 guardados, fruto de projetos que a família considerava bobagens. Era dinheiro de fuga. Dinheiro de recomeço. No dia anterior ao casamento, veio a intervenção. Meus pais bateram na minha porta. Meu pai, com sua postura rígida, falou primeiro. Daniel, isso já foi longe demais. Você vai ao casamento. Vai dar o braço a torcer. É sua irmã. Minha mãe tentou o caminho emocional, mas os olhos eram duros. Querido, famílias dizem coisas horríveis quando estão sob pressão. Você precisa ser o maior homem e perdoar. Imagina o constrangimento se você não aparecer. O que as pessoas vão dizer? Olhei para os dois, os estranhos que me criaram. E o que vocês disseram quando ela me humilhou publicamente? Onde estavam para defender seu filho? O silêncio deles foi a única resposta que eu precisava. Minha mãe começou a falar sobre reputação, sobre aparências. Meu pai resmungou sobre custos e compromissos. Nenhum deles falou sobre o meu coração partido. Naquele momento, eu deixei de ser filho deles. Virei um problema de logística e relações públicas. Tudo bem, eu disse, minha voz estranhamente plana. Não se preocupem. Não vou causar mais constrangimento. Eles interpretaram como rendição. Meu pai deu um aceno satisfeito, minha mãe me abraçou rápido, com alívio. Sabia que você entenderia, querido. Mal eles sabiam o que eu realmente entendia. Eu entendi que minha família tinha um preço, e ele era a anulação completa de quem eu era. E eu não estava mais disposto a pagar. A manhã do casamento amanheceu com um céu cinza de Chicago, típico, como se o tempo estivesse de luto pela família que eu estava enterrando na minha cabeça. Vista a paisagem americana perfeita, ruas limpas do subúrbio, casas imponentes com jardins impecáveis, e um vácuo enorme onde o afeto deveria estar. Eu me vesti. Não com tal fraque que esperavam, mas com um terno escuro, simples, elegante, mas que era meu. Era a minha armadura para a última batalha. Pego o pequeno envelope que preparei na noite anterior e coloco no bolso interno do paletó. Meu coração batia num ritmo estranho, não de nervosismo, mas de antecipação. Era o fim de uma era. A cerimônia seria numa igreja histórica, seguida pela recepção no mesmo hotel da humilhação. Ao chegar na igreja,
O clima era de frenesi disfarçado de alegria. Parentes que eu não via há anos me cumprimentavam com tapinhas nas costas e olhares de pena ou julgamento. E aí, Dani, ainda nas nuvens? Vai sentar na frente, né? Eu só respondia com um sorriso curto e seguia em frente. Minha mãe, num vestido caríssimo, me agarrou pelo braço assim que me viu. Você está aqui. Graças a Deus. O alívio dela era palpável. Meu pai, ao seu lado, deu um aceno severo de aprovação. A Júlia, em seu vestido de noiva que parecia saído de um conto de fadas gélido, me lançou um olhar de canto de olho. Era um olhar de vitória, de quem conseguiu dobrar o irmão rebelde à força da tradição. Ela achou que eu tinha me ajoelhado. Mal sabia ela. A cerimônia foi um espetáculo de perfeição vazia. Os votos eram genéricos, as lágrimas da minha mãe eram de orgulho das aparências, não de emoção. Eu sentei no banco reservado à família, sentindo-me como um espião no território inimigo. Cada sim trocado no altar soava como um prego no caixão da minha conexão com aquelas pessoas. A recepção começou. O salão estava deslumbrante, tudo branco e dourado, frio e caro. A banda de jazz tocava suavemente. Eu peguei uma taça de champanhe e observei. Vi meus pais circulando, orgulhosos, mostrando a filha perfeita e o genro perfeito. Vi a Júlia e o Chad sorrindo para fotos, o centro do universo que eles construíram. A hora dos discursos chegou. O pai da Júlia, meu pai, falou sobre conquistas, sobre orgulho, sobre o novo começo deles. Chad fez um discurso ensaiado e cheio de piadas internas com os amigos dele. Aí, o mestre de cerimônias anunciou: "E agora, gostaríamos de dar a palavra ao irmão da noiva, Daniel." Houve um leve burburinho. Alguns sabiam da tensão. Meus pais ficaram tensos, mas com um sorriso preso no rosto. A Júlia me olhou, e pela primeira vez, vi uma pontinha de dúvida nos olhos dela. Eu me levantei, ajustei o paletó, e caminhei calmamente até o pequeno pódio. O salão ficou em silêncio. Peguei o microfone. Olhei para a plateia de cerca de 150 pessoas. Parentes, amigos da família, a alta sociedade de Chicago em ponto pequeno. Eu sorri. Um sorriso tranquilo, que não chegava aos olhos. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui para celebrar Júlia e Chad. Minha voz era clara, estável, carregava pelo salão. Como irmão da noiva, é minha tradição dar um discurso. Falar sobre lembranças de infância, dar conselhos para o casamento, desejar felicidade. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para a mesa dos noivos. A Júlia estava rígida. Chad parecia entediado. Mas, sabem de uma coisa? A Júlia, alguns dias atrás, foi muito clara comigo. De uma forma que mudou tudo. O silêncio ficou mais denso. Meus pais se entreolharam, alarmados. Ela me disse, na frente de várias testemunhas, qual seria o melhor presente que eu poderia dar para este casamento. Foi um pedido tão sincero, tão direto, que decidi honrá-lo. Tirei o envelope do bolso interno e o levantei para que todos vissem. Dentro deste envelope, continuei, a voz agora um fio carregado de uma emoção contida, não há um cheque. Não há uma ação de uma startup promissora, nada material. Há algo que a Júlia considerou muito mais valioso. Há uma promessa. Aposto que você podia ouvir um alfinete cair. Minha mãe tinha o rosto pálido. Júlia, querida irmã, você pediu que eu desaparecesse. Que eu sumisse da sua vida e da vida da nossa família. Disse que seria um alívio para todos. Vi o choque se espalhar pelo rosto dela. As pessoas começaram a sussurrar. Então, este é o meu presente de casamento para você. É a minha despedida. Segurei o envelope mais alto. É uma declaração, assinada e notariada, de que eu, Daniel, me desvinculo emocional e socialmente desta família. Que renuncio a qualquer expectativa de herança, de suporte, de presença em futuros eventos. É a minha garantia por escrito de que eu vou conceder o alívio que você tanto deseja. Estou lhe dando exatamente o que você pediu, meu desaparecimento. O salão explodiu em murmúrios de choque.
A Júlia estava branca como o vestido. Meu pai levantou-se, furioso. Daniel, pare com isso imediatamente. Ignorei-o, falei mais alto, por cima do burburinho. Quanto a vocês, mãe e pai, que ficaram em silêncio quando sua filha esfaqueou seu filho com palavras, que priorizaram as aparências acima do amor incondicional, este presente é para vocês também. A partir de hoje, vocês têm a família perfeita que sempre quiseram. A família sem o filho problema. A família sem o Dani do Arizona. Minha mãe começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e humilhação pública, não de arrependimento. Eu sabia a diferença. E para todos os convidados, disse, olhando para a plateia atônita, agora vocês entendem o drama por trás das cortinas. Aproveitem a festa. A família perfeita de Naperville agradece. Coloquei o envelope de volta no bolso interno, não no bolso do paletó. Baixei o microfone e desci do pódio. Caminhei em direção à saída, passando pela mesa dos noivos. Parei por um segundo ao lado da Júlia, que tremia visivelmente. Parabéns pelo casamento, irmã, sussurrei, só para ela ouvir. Espero que o alívio valha a pena. E continuei andando. Ninguém tentou me segurar. A vergonha que eu tinha causado era um campo de força que me protegia. Senti os olhos de 150 pessoas queimando minhas costas. Saí do salão, atravessei o saguão do hotel, e entrei no táxi que eu tinha pré-reservado para me levar direto ao aeroporto O'Hare. Dentro do táxi, olhando a cidade passar pela janela, uma paz imensa, fria e solitária, inundou o meu peito. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta e latejante, mas era uma dor minha. Não era mais um fardo colocado por eles. Eu estava livre. No avião de volta para Phoenix, abri meu laptop. Havia um e-mail de um cliente novo, elogiando meu trabalho. Outro de um amigo do Arizona, perguntando se eu queria jogar videogame naquela noite. Eram conexões pequenas, verdadeiras. Eram a minha vida. Bloqueei o número de telefone dos meus pais e da Júlia. Excluí todas as fotos das redes sociais. Não era raiva. Era higiene. Era sobrevivência. O envelope com a declaração de desvinculação? Nunca foi enviado. A ameaça, o espetáculo público, já tinha cumprido seu propósito. A mensagem estava dada. O corte, feito. Às vezes, no silêncio da noite no deserto do Arizona, a saudade de uma ideia, de uma família que nunca existiu de verdade, ainda me visita. Mas aí eu olho para as estrelas infinitas no céu escuro, respiro o ar seco que é só meu, e lembro, algumas cicatrizes são a prova de que você removeu um tumor. E a paz que veio depois do terremoto valeu cada tremor.